Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, eu sou advogado e jurista aqui no Brasil. É um prazer poder estar falando com vocês aí em Lisboa. Alguns anos atrás já estive neste evento e é sempre uma honra poder conversar com um público tão competente e tão aprimorado cientificamente quanto vocês. A professora Sandra me honra muito com a possibilidade de conversar com vocês um pouco sobre um tema que eu tanto gosto, que tanto estudo, que é a alienação parental. Infelizmente eu não pude estar com vocês neste ano por alguns problemas familiares, mas no mês de maio acredito que estarei em Lisboa e talvez a gente possa se encontrar pessoalmente para um bate-papo. A primeira questão é que a alienação parental ela tem que ser vista como algo a ser debatido, discutido e enfrentado de maneira multidisciplinar. O direito, por si só, ele não tem ferramentas para realmente resolver o problema. Nós precisamos de outras áreas, como a psicologia, o serviço social e muitas vezes até a medicina. Infelizmente, pais que praticam alienação parental são pais que não necessariamente querem prejudicar o outro pai. Muitas vezes é um problema pessoal, uma falta de administração sentimental sobre tudo aquilo que está envolvido no conflito decorrente de uma disputa de guarda, de uma questão de convivência ou até mesmo por questões mais afetivas. É importante nós entendermos que a alienação parental, quando ela é levada para o judiciário, ela não é o problema em si, ela é apenas um sintoma. O problema é um pouco mais além. É importante que nós, profissionais do direito, principalmente, tenhamos essa noção, para que nós possamos recorrer a pessoas que poderão nos ajudar a resolver realmente esse problema. Então eu gostaria de elencar alguns pontos para que a gente possa iniciar um debate, para que a gente possa conversar a respeito do tema e pensar algumas soluções no embate contra a alienação parental. Então, vamos lá, analisem comigo. Primeiro, nós temos que entender que muitas vezes o judiciário é o causador da alienação parental. Isso é triste de falar, mas é real. Por isso que nós temos que pensar que o judiciário não pode, de maneira alguma, ficar postergando tutelas, criando embaraços perante o pai e a mãe, problemas de relacionamento por conta de certos rigorismos legais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pai e mãe entram no judiciário com o objetivo de regulamentar o período de convivência com o filho. Mostram através de decisões, de mensagens trocadas por WhatsApp, conversas de e-mail, que aquela família já pratica um determinado sistema de convivência. Leva para o judiciário essa situação. Este mínimo de convivência, o magistrado, o Ministério Público, os que estão envolvidos nas situações decisórias do judiciário, precisam reconhecer, garantir este mínimo de convivência. E o que muitas vezes nós vemos é uma decisão dizendo, vamos analisar depois da audiência. O problema é que a audiência não é marcada daqui a 30 dias, é marcada daqui a 90, 180 dias. E neste período, não existe decisão judicial regulamentando a convivência. Consequentemente, pai e mãe aumentam o litígio porque cada um quer ver de uma maneira diferente a convivência com a criança e o judiciário, onde se recorreu para poder buscar uma tutela, se omitiu. Então o que acontece? Aumenta a briga, aumenta o conflito de interesses e isto, infelizmente, acaba desaguando em condutas alienatórias. Então por isso que colegas advogados, magistrados, promotores, fixem um período de convivência. Pode não ser o ideal, mas fixe alguma convivência mínima, adequada, tenta se aproximar do que a família já pratica. Se não tem uma prática, fixe algo dentro de uma regularidade jurisprudencial já consolidada. Por quê? Porque é mais fácil aquela família que não concordou com aquele sistema talvez recorrer ou se adaptar do que não ter sistema algum. Então por isso que muitas vezes o judiciário acaba sendo o problema. E nós precisamos reconhecer isso por conta da morosidade que o judiciário tem.
Outro ponto que nós também temos que levantar aqui é quando pai e mãe praticam alienação parental. E isso, infelizmente, é muito comum nos dias de hoje. Tanto pai quanto mãe acabam praticando condutas que são alienatórias. E isso nós temos que, ao identificar, advertir ambos. Que isso pode gerar reversão de guarda, que isso pode gerar impacto na forma como nós vamos ter a convivência dessa criança. Então, esses pontos precisam, desde o início do processo, serem advertidos. No Brasil, na lei da alienação parental, nós temos a possibilidade de advertir o alienador. E isto é algo que o magistrado, o advogado, o promotor, qualquer pessoa envolvida no processo, quando informado da existência, tem que realizar a advertência. O que nós estamos vendo hoje em dia são muitos processos que se discute alienação parental, mas só na sentença tem alguma menção a respeito. Durante todo o processo, as partes ficam se digladiando. E as partes, elas escutam os juízes, elas escutam os advogados. Então, por isso que é importante a função de todo mundo envolvido no processo pontuar, olha, isto é alienação parental, cuidado, não pratique isso. Tem que haver essa advertência. Não pode ser letra morta lá na legislação. E aí, em Portugal, tenho certeza que esta posição também deve ser mantida, independentemente da existência ou não de regra específica sobre isso, porque é uma questão de bom senso, é uma questão de administração de justiça. Outra situação muito importante, tanto para esses casos de alienação parental recíproca, como em outras situações de alienação parental, é que é necessário a realização, muitas vezes, de tratamentos compulsórios. Simplesmente regulamentar a visita, fixar guarda, fixar pensão, não resolve os litígios. Muitas vezes as partes são tão apaixonadas pelo litígio que não importa a decisão que vir. Elas querem é brigar, elas querem é buscar a discussão. Até porque muitas vezes é nesta discussão, é nesta briga que se mantém um contato. E as pessoas muitas vezes não percebem que elas preferem ter um contato horrível com o outro genitor do que viver em paz. Ou seja, é muito mais um problema de cunho psicológico, de sofrimento pessoal, do que necessariamente jurídico. Por isso que é tão comum clientes nos procurarem, nós advogados, com decisões já regulamentadas, com processos já finalizados, dizendo que não estão satisfeitas. E quando tu vai ver a fundo, tu descobre que o problema não é a decisão, não é a forma de regulamentação. São questões do dia a dia, questões pessoais que, e acima de tudo, emocionais, que precisam ser resolvidos. E nós, do direito, nós não temos ferramenta. Por isso que o tratamento compulsório de pais é uma ferramenta muito interessante. O que seria isso? Seria uma ação com pedido de obrigação de fazer, com pena de multa, inclusive, determinando que pai e mãe façam terapia, que pode ser fornecida pelo Estado ou de forma particular, mediante o pagamento de uma ou de ambas as partes. Esse tratamento compulsório pode ser aplicado através de uma simples ação de obrigação de fazer nas varas de família, com o objetivo de atender o melhor interesse da criança. Outro ponto relativo ainda dentro da alienação parental e que a gente precisa pontuar e se aperceber é em relação a, muitas vezes, nós, como advogados, sermos os causadores da alienação. A forma como nós aconselhamos nossos clientes, advertimos eles, damos orientações, muitas vezes pode gerar condutas alienatórias. Então precisamos tomar cuidado, precisamos ter muito tato ao explicar para o cliente. Quando o cliente entra em contato conosco e diz, doutor, ele não pagou a pensão, não vou deixar de ver a criança. Nós, por questões éticas e até legais, não podemos fazer como eu vejo muitas vezes alguns colegas fazendo, que é dizer, isso mesmo, assim ele paga a pensão mais rápido. Não! Temos que dizer bem claro, olha, não misture as coisas. É bem para o teu filho, é o bom para a tua menina. Deixa ver o pai, deixa ver a mãe, não mistura as coisas, busca na justiça a execução dos alimentos se for o caso, mas não usa a criança como moeda de troca. Esta postura ética que nós advogados temos que ter, ela tem que ser o mínimo. E nós não podemos aceitar qualquer situação diferente desta. E nós não podemos ser nós, advogados, causadores ou incentivadores de condutas alienatórias. Por isso que ao falar de alienação parental, nós temos que entender que existe uma gama de situações que não é apenas regulamentar a visita ou não. E falando em regulamentação de visita, que aí a expressão correta é convivência, porque quem faz visita é médico, não é verdade? Então, essa regulamentação de convivência
ela na verdade, ela tem que ser o mínimo. Ou seja, algumas dicas como visitas livres, como a gente vê em acordos, ou sistema de convivência livre, isso não deve ser feito, gente. E por que eu digo isso? Porque por mais que o pai e a mãe estejam em paz neste momento, nada impede que no futuro, quando um arranjar uma namorada, quando o outro arranjar uma namorada, ou seja, quando mudar um pouco a configuração familiar, é muito comum que não haja mais aquela sintonia, é muito comum que haja litígio, então é importante que lá no acordo ou na decisão tenha o mínimo de convivência já regulamentada, com dias, horários e tudo mais. Então por isso que nós podemos nos acordos, podemos nas decisões pedir que seja livre. Podemos. Mas este livre tem que ser uma orientação, ou seja, se der errado, se vocês não chegarem a um convívio, a um consenso, esta é a regra. Se vocês quiserem fazer diferente, estão libertos para fazer diferente. Então esta deve ser a dinâmica. Ou seja, todo acordo tem que ter período mínimo de convivência. Dia, horário, local, pegar, devolver, tudo. E se as partes quiserem fazer diferente, podem. Porque pelo menos nós teremos o mínimo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez um cliente ligou para mim dizendo: doutor, a minha ex-mulher está praticando alienação parental. Ela não deixa eu ver o nosso filho. Aí eu perguntei: tá, mas tu quer ver como é que aconteceu? Deixa eu ver as mensagens, deixa eu olhar o WhatsApp de vocês. Ele mandou para mim. Ele falou o seguinte: eu quero ver a criança amanhã, quarta-feira. Ela respondeu: não, quarta não dá. Tem que ser quinta. Ele: quinta eu não quero. E aí ele acusou ela de alienação parental. Não existe alienação parental aqui. Existe um pai e uma mãe que não conseguem ter consenso. Cada um quer um interesse, ninguém quer ceder. Por isso que se tiver fixado que é na terça-feira a visita com a criança, e aí sim, proibir a terça-feira a alienação parental. Além nós não temos alienação parental. Nós temos um pai e uma mãe que não chegam em consenso, é diferente. Então nós também não temos que tomar cuidado para nós não aviltarmos a expressão alienação parental. Em 1988, no Brasil, foi configurada na Constituição Federal o direito a dano moral. Foi uma enxurrada de ações. Todo mundo pedia dano moral por tudo. Qualquer coisa era dano moral. Ficou tão aviltado o Instituto, ficou tão fragilizado pelas suas efemeridades de pedidos, que hoje, situações que realmente deveriam gerar dano moral não são mais dano morais, porque é alegado que é o mero de sabor. Porque, na verdade, houve uma aviltação do Instituto. E o que nós estamos percebendo, pelo menos aqui no Brasil, é a alienação parental acontecendo a mesma coisa. Tudo é alienação parental, mas não necessariamente é alienação parental. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não tenhamos confusão sobre o Instituto. Um importante ponto no Brasil, que se aproxima muito ao que você já tem em Portugal, foi, na verdade, a instituição da guarda compartilhada como regra. Ou seja, nós não vamos mais ficar discutindo guarda. Vamos discutir visita, vamos discutir pensão, mas não vamos mais discutir guarda, porque a guarda é compulsória. E isso está cada vez mais tomando força, a legislação colocou isso como regra. Existem algumas resistências de alguns advogados, de alguns juízes, mas a jurisprudência no geral está mantendo isso. E nós estamos percebendo que este elemento, que tem um cunho psicológico muito forte, está realmente diminuindo alguns efeitos de alienação parental em muitas famílias. Porque a guarda, quanto instituto, quando é declarada como unilateral, ela cria uma sensação de propriedade da criança. E a sensação de propriedade da criança está intimamente relacionada com a alienação parental. Quando se percebe que o que se busca é o melhor para a criança e para o adolescente, a alienação parental muitas vezes esvanece. Então, por isso que é muito importante nós reforçarmos institutos como o da guarda compartilhada, reforçarmos institutos como o da convivência mais ampla possível, para que nós possamos diminuir os efeitos tão trágicos que é da alienação parental. E como eu trouxe anteriormente, nós precisamos recorrer a toda a gama de outros profissionais, principalmente da psicologia, para que nós possamos ter, na verdade, uma melhor proteção dos interesses da criança e do adolescente, uma melhor efetivação dos direitos. Então, essas seriam as minhas colocações. Agradeço imensamente o espaço que me foi permitido. Espero que esses pontos possam gerar debates, possam, na verdade, serem discutidos, e eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta, qualquer questionamento. Meu site
vai aparecer agora aqui na imagem. E vocês podem mandar um e-mail para mim também, via Facebook. Estou aí à disposição de todos vocês. Um grande abraço. Sandra, muito obrigado pelo carinho. Até mais.